bem com vocês? Pastor Johnny Ribeiro mais uma vez, e eu quero responder algumas perguntas de muitos que me fizeram. Perguntaram-me: Pastor Johnny, qual é a sua visão, o que o senhor pensa com respeito à política, com respeito ao cristão evangélico e à política, visto que há muitos preconceitos de muitos cristãos com respeito à política. Eu mesmo cresci na fé ouvindo que políticas é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Cresci na fé ouvindo pessoas endemonizarem a política. Algumas igrejas, algumas religiões endemonizam o termo política, fazendo assim com que criem um certo preconceito a respeito da política. Bom, para responder a minha pergunta, eu preciso primeiro te explicar o que é política. Política, em sua essência, na sua própria palavra, dentro dos seus conceitos e definições, ela nos dá a entender que política é a arte ou a ciência de governar, de administrar, de cuidar. Sendo assim, existem diversos tipos de políticas. Existem as políticas públicas, que são as municipais, estaduais e nacionais, que existe aí um certo preconceito no meio religioso cristão com respeito a elas. Porém, eles sempre estão envolvidos em alguma política. Por quê? Todas as empresas, seja qual for, de porte pequeno, médio ou grande, elas têm as suas políticas de administração e de governo. Toda religião tem a sua política de administração e de governo. Toda igreja, qualquer denominação que seja, ela tem a sua política de administração e de governo. E toda política, seja ela pública, seja ela empresarial ou seja ela religiosa, toda política tem os seus líderes que ditam as leis, que ditam as normas, que ditam as regras para os seus subordinados simplesmente acatar e obedecer. Sendo assim, todo ser humano sempre está envolvido em política, mesmo que seja direto ou indireto. Você sempre está envolvido em alguma política. Ah, pastor, mas o problema é que as políticas públicas existem muita corrupção, muitas coisas indevidas, muitas coisas erradas. A minha resposta é: toda política envolve um grupo de pessoas, toda, seja pública, empresarial ou religiosa, seja qual for a igreja, toda política envolve um grupo de pessoas. E no meio de todos os grupos de pessoas sempre tem pessoas honestas e pessoas desonestas. No meio de todo grupo de pessoas sempre tem aquelas pessoas que levam a sério, mas sempre tem aquelas que não levam a sério. Sempre tem pessoas que vão se corromper, que vão fazer coisas indevidas e coisas erradas. Fato é, se você analisar a história de todas as igrejas e de todas as religiões que têm história, você vai analisar ao pé da letra que houve sempre histórias de pessoas que fizeram coisas indevidas, de pessoas que se corromperam, na maioria das vezes no meio da família, dos próprios líderes de igrejas de história. Você vai ver assuntos de pessoas que se corromperam, que fizeram coisas indevidas, que fizeram coisas ilícitas. Isso cabe para qualquer grupo de pessoas, porém, em qualquer grupo de pessoas, seja de qual religião for, também você vai encontrar pessoas honestas, que levam a sério, que são sinceras e vão fazer as coisas corretas. Pensando assim, eu acho incorreto o termo de endemonizar a política. Isso é para pessoas ignorantes que não têm o conhecimento do que é política. Por este motivo, endemonizam política. Mas querendo ou não, você sempre estará envolvido, diretamente ou indiretamente, na política. Durante muitos anos, a religião sempre teve uma aliança
com os governos da terra, com a política. Se você olhar para a história da igreja primitiva, houve um momento que o cristianismo cresceu tanto que um imperador de Roma chamado Constantino viu que era impossível combater o crescimento do cristianismo. Ele simplesmente se uniu com os líderes da igreja, fazendo com que a igreja tivesse influência política e se envolvesse na política. Na nossa nação brasileira mesmo, como herança dos colonizadores do Brasil, por muitos anos a Igreja Apostólica Romana foi a religião oficial da nossa nação brasileira. Por muitos anos ela teve influência e muito convênio com a política do Estado brasileiro. Somente no ano de 1891, na Constituição Republicana, foi que houve uma separação de Estado e Igreja, tornando assim o nosso Brasil um Estado laico, um Estado que não tem religião oficial. Mas mesmo assim, a igreja ou as igrejas sempre teve uma certa influência na política pública. Além da sua própria política religiosa, ela sempre teve uma influência na política pública. Sendo assim, meus amigos, em nome do Senhor Jesus, todos nós, todos vocês, querendo ou não, sempre estaremos envolvidos na política, de forma direta ou indireta. O preconceito é com as políticas públicas ou com os políticos públicos, mas na igreja que você congrega tem uma política. Tem os seus políticos dentro da igreja que você congrega, que dita as normas, as regras e as leis para você simplesmente obedecer. E acredite, toda igreja que tem história, como já falado, no meio dessas políticas houve muitas coisas erradas, houve muitas coisas ilícitas. Mas não percamos a esperança, porque no meio do grupo de todas as pessoas tem pessoas sérias, pessoas honestas, que levam a sério a sua missão de vida e o seu compromisso. Amém, meus queridos? Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Eu acredito que o cristão deve sim conhecer de política, deve sim entender de política e, se possível, se for para um bem melhor, se for para um bem-estar da sociedade, da sua família e das suas gerações, se envolver de forma digna e honesta. Se envolver de forma digna e honesta. Vivemos uma geração que está mais próxima do arrebatamento do que todas as outras demais. E neste momento nós temos que estar atento às políticas do mundo como nunca. Temos que conhecer as políticas deste mundo como nunca. Sabe por quê? O anticristo, ele vai ser, além de um líder religioso, ele vai ser um líder político. Se você não estiver ligado nas políticas deste mundo para este tempo, você vai estar perdido nas profecias das Escrituras Sagradas, porque as políticas atual deste mundo é quem vai nos ajudar a revelar o grande cenário que está sendo preparado para o grande líder político, que será o anticristo. Este é meu ponto de vista. Deus abençoe vocês. Se é interessante para você, compartilhe com alguém para que essa pessoa também possa conhecer esta nova visão do termo política e cristã. Deus abençoe.